Olá, prezados alunos. Novamente estamos aqui para mais uma aula de MEB, Métodos de Estudos Bíblicos. Seja bem-vindo então à nossa aula de número 11. E hoje nós vamos estar estudando o método biográfico. Método biográfico. Olha como a palavra já nos dá o caminho. Biográfico, ou seja, vai lembrar o quê? Da biografia. Exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o nosso estudo biográfico. Vamos estudar a biografia de um dos personagens. Aliás, falando em personagens, eu quero que você tenha em mente que nós temos na Bíblia mais de 3.000 personagens. E, naturalmente, com esta extensão enorme de personagens, há aqueles que têm uma evidência maior do que a outra. São personagens que são mais documentados nos textos bíblicos. Portanto, você deve levar em consideração, quando estiver fazendo o seu estudo, o personagem que você está estudando, pela extensão do conteúdo que pode representar aquele personagem. Por isso, inicialmente, eu creio que o melhor é você estudar um personagem que não tenha, assim, tantas referências bíblicas, até mesmo para você facilitar para facilitar o seu trabalho e que você possa ter um entendimento básico, né? E depois sim se aprofundar em talvez aí personagens com um volume de conteúdo maior. Mas o que consiste então o método biográfico? A Bíblia narra numerosas histórias de homens e mulheres e suas relações com o Deus amoroso que os criou. Estudar a vida desses indivíduos é significativo e edificante. Desses personagens aprendemos como agir, como viver, observando os atributos de cada um, tanto positivo como negativo, que estão ali descritos na palavra de Deus. Com os exemplos, adquirimos vasto conhecimento e sabedoria, examinando e evitando as tremendas falhas pertinentes do caráter humano. Assim, quando nós estudamos pelo método biográfico, estudamos o personagem, nós vamos estar aprendendo como evitar certas situações, segundo a Bíblia. Entendendo o método biográfico. O método biográfico procura descobrir o segredo do sucesso ou fracasso espiritual de um determinado personagem da Bíblia. Neste método de estudo, é conveniente você pedir a Deus que o ajude a pensar e a sentir juntamente com ele, personagem, de forma que seu estudo seja uma experiência transformadora de vida. Em outras palavras, você deve se colocar na posição do personagem que você está estudando. O método visa você buscar a conhecer a vida íntima do personagem em estudo. O estudo torna-se aplicativo quando você analisa a sua vida à luz do que pesquisou e pede a Deus que o ajude a substituir suas fraquezas por um caráter positivo. Isso resultará em crescimento e maturidade na sua vida cristã. Grande parte do Antigo Testamento está em forma de narrativa que descreve a vida de muitas pessoas. O apóstolo Paulo escreveu: "Pois tudo o que foi escrito no passado foi para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança." Está lá em Romanos capítulo 15, verso 4. Portanto, assim, o método
biográfico é uma das melhores maneiras de estudar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, estudando, assim, cada um dos seus personagens. Mas ao estudar pelo método biográfico, nós devemos também nos lembrar que devemos estar atento às ferramentas que vão nos auxiliar ao estudo. E aqui nós temos as ferramentas necessárias. Entre as ferramentas necessárias, nós temos a Bíblia de estudo, a concordância exaustiva, a Bíblia tópica e o dicionário bíblico. Lembrando a você que a concordância exaustiva é a Bíblia com palavras de pesquisa por meio de índice e com indexação. E a Bíblia tópica, ela é mostrada de uma forma a ver os versos-chave sobre o assunto, tema ou o tópico. Então, quando nós estamos trabalhando com o método biográfico, devemos sim trabalhar também com as ferramentas necessárias. Repetindo, Bíblia de estudo, concordância exaustiva, bíblica tópica, ou melhor, isso mesmo, bíblica tópica e dicionário bíblico. Muito bem, mas eu gostaria de passar também a você algumas dicas para o estudo biográfico. Primeira dica: inicie seu estudo com um personagem sobre quem você pode fazer um estudo simples, com poucas referências bíblicas. Exemplo: André, Barnabé ou Maria Betânia. Segunda dica: o segredo de um bom estudo biográfico é conviver com aquele personagem durante o estudo. Ponha-se em seu lugar. Tente entrar em sua mente e pense como pensaria o personagem. Sinta e reaja às circunstâncias como ele faria. A terceira dica é: cuidado para não se confundir com pessoas de mesmo nome quando procurar as referências bíblicas. Certifique-se de que o versículo trata da mesma pessoa que você escolheu estudar. Não confunda João Batista com o apóstolo João ou João Marcos. A quarta dica é essa: tenha cuidado em achar os diversos nomes que podem se aplicar a uma só pessoa. Considerando que a Bíblia saiu de um contexto hebraico, aramaico e grego, alguns nomes de pessoas mudavam nos idiomas diferentes. Tanto no Antigo Testamento quanto também no Novo Testamento isso ocorreu. Por exemplo, o apóstolo Pedro é conhecido por Pedro, Simão, Simeão e Cefas, mas é o mesmo personagem, ou seja, o apóstolo Pedro. Quinta dica e última dica: mantenha-se longe dos livros escritos sobre personagens da Bíblia, até que você tenha esgotado todas as referências bíblicas sobre a pessoa e tenha extraído toda a compreensão possível dos textos. Não deixe que um comentarista bíblico lhe roube o trabalho da descoberta pessoal ou prejudique sua opinião sobre certo personagem. Faça seu trabalho primeiro e depois, aí sim, você vai conferir as outras fontes. Agora eu convido você a desenvolver o seu trabalho, começando pelas 10 etapas. As 10 etapas que é um estudo que você vai fazer para entender melhor esse tema. Procure lá na atividade do aluno as 10 etapas de como fazer o estudo pelo método biográfico. E finalizando nossa aula, como tarefa para você desenvolver, para você apresentar, eu quero lhe deixar a seguinte tarefa então.
Escolha entre esses 5 personagens um. Escolha o personagem que mais lhe interessar. Pode ser Maria de Betânia, pode ser André, Caleb, Ruth ou Daniel. Você vai escolher então somente um personagem e vai trabalhar lá com os dados que você já sabe, preenchendo lá a sua ficha, preenchendo lá o seu espaço sobre esse tema. Portanto, estamos assim finalizando a nossa aula. Deus abençoe a sua vida, tenha um bom proveito, bons estudos.